Graça e paz a todos. Estamos de volta iniciando o culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça nesta quinta-feira, 30 de julho de 2020. E o nosso encontro marcado aqui toda quinta-feira para nós cultuarmos juntos ao Senhor. É um encontro muito especial, como os demais encontros também são todos especiais, porque nós nos juntamos e rendemos louvores, glorificamos ao Senhor, prestamos o culto a Ele. Afinal de contas, Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, né? E todos nós somos membros deste corpo e nós adoramos na beleza da sua santidade, e o propósito é este, de nós estarmos prestando este culto ao Senhor, que também nós prestamos em todos os momentos da nossa vida, né? Então, em todo momento é tempo de louvar, de glorificar ao Senhor, de servir ao Senhor, e este momento aqui em que nós estamos nos reunindo através deste canal para juntos, como corpo, como família de Cristo, família de Deus, prestarmos este culto ao Senhor. Então nós vamos iniciar orando. Eu peço a você que se junte a mim nesse momento de oração para nós darmos início a este culto. Depois nós vamos cantar. Então, oremos. Ó Deus, Santíssimo Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por este dia. Ó Pai, por nos conceder este momento, essa oportunidade de estarmos reunidos juntos como igreja do Senhor para prestarmos este culto a Ti. Ó Deus, continua, Pai, a falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, Espírito que tem nos confortado, tem nos direcionado, tem amadurecido a nossa fé no Senhor, tem nos impulsionado a permanecermos firmes em Teus caminhos. Ó Pai, portanto, Teu Santo Espírito tem toda a liberdade para agir entre nós e em nós, para a glória do Teu nome. Ó Pai, se com cada filho e filha Teu, Pai, que todos possam estar tão somente envolvidos neste mesmo sentimento de estar glorificando Teu nome. Portanto, Senhor, conduz as nossas vidas, Pai, não somente nesse momento em que estaremos aqui prestando este culto como igreja, como congregação, mas também momentos outros que se dão na maior parte da nossa vida, em que também temos a oportunidade de estar Te servindo, Te buscando. Ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando aquela música que diz assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
E agora eu peço a você que abra no hino 314 do cantor cristão. Estou seguro. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Vamos cantar a última música, é Celebrai com Júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor, ao Deus de toda a vida, ao Deus da nossa salvação. Nós vamos orar, depois vamos meditar na palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 3 de Atos, do versículo 11 em diante. Nós vamos ler todo o restante desse capítulo 3 de Atos, né? Nós estamos nesta série de mensagens em Atos, às terças-feiras e às quintas-feiras.
tá? E aos domingos nós estamos série de mensagens em Gênesis. Então, vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor, né? Louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, o cuidado que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele escreveu em uma de suas cartas, dizendo o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é uma afirmação, ele não está dizendo que Deus ou que Jesus vai cuidar, mas ele tem cuidado de cada um de nós, e por isso nós louvamos a Deus, a nossa alegria, né, de estarmos servindo a um Deus, a um Senhor que trabalha pelos seus. Deus não está à nossa disposição, porém o seu grande amor o leva a trabalhar, a nos abençoar, né, a ouvir as nossas preces e correr em nosso auxílio, né? Então, vamos de fato servir o Senhor com alegria, reconhecer toda a sua bondade, reconhecer o seu grande amor nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Ó Pai, mais uma vez, Senhor, a nossa alegria de estarmos em Tua presença, de estarmos, Senhor, meditando na Tua palavra. Acabamos de cantar louvores que Te exaltam, ó Deus, que nos convoca a celebrar o Teu nome, a celebrar o Teu grande amor. Por isso, Pai, toma esse culto, Senhor, nas Tuas mãos. É com gratidão que todos nós estamos aqui prestando este culto ao Senhor. Ó Pai, reconhecendo sempre que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, em todos os aspectos, em todos os momentos. Ó Pai, o Senhor tem suprido as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades emocionais. O Senhor tem suprido as nossas necessidades espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, nós Te exaltamos hoje e sempre, Pai. E que a nossa vida seja sempre uma vida que exalte o Teu grande e poderoso nome. Ó Pai Santo, toma cada família nas Tuas mãos, vê a necessidade, Senhor, e supre de acordo com a Tua grande vontade. Ó Deus, sê com os casais, abençoa os relacionamentos conjugais, sê com aquele que está pleiteando uma porta de emprego, Senhor, concede, conforta e anima o coração desses. Ó Deus, que os que estão empregados possam permanecer, Senhor, empregados, reconhecendo no Senhor a providência. Ó Pai, em nome de Jesus, sê com aqueles que são novos na fé e que têm passado por dificuldades, fortalece-os e que eles possam se sentir cada vez mais aconchegados pelo Senhor. Ó Deus, sei com cada um que está enfermo, cada um que está se recuperando. Ó Deus, cada um, ó Pai, que está passando por esses momentos difíceis, Senhor, seja qual for a doença, mas nós cremos e oramos ao Senhor porque é o médico dos médicos. O Senhor é o nosso Deus, Rafa, o Deus que cura. Ó Deus, nós também pedimos, Senhor, por Tua igreja, que a Tua igreja continue perseverante em Teus caminhos. Ó Pai, que quando o Senhor enviar Cristo Jesus, possa achar a Sua igreja Te servindo alegremente, submissa ao Senhor. Ó Deus, meditando na Tua palavra e se enchendo dela. Ó Pai, ser com cada criança, que as crianças possam ser criadas nos Teus santos e poderosos caminhos. Que cada pai possa ter a alegria
de levar as crianças a te conhecer. Ó Deus, o mundo está aí para tragar a infância dos nossos pequeninos. Quantas coisas o mundo tem feito para que as crianças não conheçam a Cristo Jesus. São programas de televisão, canais na internet e tantas outras coisas. Mas nós temos orado pelas crianças e a nossa oração é que os pais tenham esta grande responsabilidade e alegria de levar as crianças a conhecer a Cristo Jesus. Ó Pai, você também com cada idoso, tomando nas tuas poderosas mãos, cuidando de cada um deles, suprindo as suas necessidades, dando vigor, não somente físico, mas também espiritual e emocional também, para passar por tantos momentos difíceis que todos eles passam. Ó Deus, seja com o nosso país. Nós temos orado para que as autoridades tenham o temor do Senhor. E que assim seja uma realidade no nosso país. Ó Deus, continua a falar conosco através da meditação da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Atos, capítulo 3. Vamos lá, eu vou ler e vocês acompanham. Atos 3, do 11 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir, esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um
de vocês das suas maldades. Bem, na terça-feira passada, há 2 dias atrás, nós meditamos no capítulo 3, versículo de 1 ao 10. E nós podemos ver que, a partir de um encontro nada casual, envolvendo os apóstolos Pedro e João, com aquele mendigo aleijado, de nascença, desenvolveu-se um cenário de realização de milagre. Esse cenário foi a cura desse aleijado de nascença, que Pedro e João, investido de autoridade do Espírito Santo, curou, fazendo a seguinte declaração: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Mas o que acontece é que o povo não estava entendendo o que de fato aconteceu. É justamente nesse cenário que o apóstolo Pedro passa a explicar o ocorrido. E é o que nós vamos ver nestes versículos que nós acabamos de ler. A pregação de Pedro aqui se dá para explicar o que aconteceu, o milagre. Então, diante disso, nós vamos ao primeiro ponto da pregação de Pedro, que tem por título o seguinte: o Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo crucificado. Nós lemos aqui do versículo 13, o versículo 11 ao versículo 16, que Pedro, insistentemente, ele falava, começou a explicar o acontecido. O povo conhecia aquele homem que mendigava há anos, naquele mesmo lugar, à porta do templo. E a multidão correu em direção aos apóstolos, como que querendo colocar na conta deles o milagre realizado, colocando o crédito da cura para eles. E aí os apóstolos, é claro, não aceitaram, e eles disseram: não foi por nosso poder ou piedade que esse homem anda, que esse homem está a andar. Não foi. Mas quer glorificar, quer reconhecer, quer exaltar alguém, então glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. O nome poderoso é o nome de Jesus. Glorifique também a Deus, que aceitou o sacrifício de Jesus, seu Filho. É isso que Pedro está falando àquela multidão. Foi no nome de Jesus que o homem que era aleijado foi curado. Quando nós fizermos alguma coisa na obra do Senhor, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para exaltar a Cristo Jesus. Os apóstolos não aceitaram aquela honra para eles, de maneira nenhuma. Eles apontaram para Jesus, para aquele nome de Jesus. E aí eles falaram: lembram-se que vocês rejeitaram e ainda trocaram por um assassino diante de Pilatos? Mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas, Pedro diz no versículo 15. Meus irmãos, toda a glória seja dada a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele glória a Deus Pai. Isso que
os apóstolos estavam fazendo. O salmista, no Salmo 115, versículo 1, diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, ainda diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A glória não foi de Pedro, a glória não foi de João, a glória não é nossa, não é minha, não é sua, né? A glória é de Cristo. Aquele Cristo crucificado. Quem fez tudo foi Jesus. Não fomos nós, né, que abrimos os nossos braços e fomos crucificados naquela cruz. Foi Cristo. Então a glória é de Cristo. Ele que fez toda a obra, o nome poderoso, o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Portanto, a Ele toda a honra e toda a glória. Não estejamos tão envaidecidos a querer a glória para nós, porque a glória é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós fazemos alguma coisa, se eu, você, fazemos alguma coisa, é porque somos capacitados para isso. E quem nos capacita é Deus. Portanto, mais um motivo para nós o glorificarmos em nome do Senhor Jesus. Precisamos pregar o Cristo crucificado, porque foi através do sacrifício de Jesus naquela cruz, que todos os nossos pecados foram perdoados, foram levados por Jesus naquela cruz. É a Cristo crucificado que nós precisamos pregar. E o Espírito Santo nos impele, nos leva a pregar, e a nossa pregação precisa ser cristocêntrica, toda envolvida em Cristo, do início ao fim. Cristo é o centro de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Cristo está no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Cristo esteve presente naquela época, mas também está presente na nossa época. Portanto, a salvação vem através do Cristo que foi crucificado naquela cruz do Calvário. E é isto que Pedro está dizendo, explicando aquele milagre que aconteceu no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. O Espírito Santo levou Pedro a pregar o Cristo crucificado. E este mesmo Espírito Santo nos leva a fazer a mesma pregação de Cristo que morreu por amor a cada um de nós. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo nos leva a pregar o arrependimento dos pecados. Do versículo 17 ao versículo 23, enfaticamente Pedro fala aqui insistentemente para que aquelas pessoas se arrependam. Ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, versículo 17, como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, o Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles homens, Pedro parte do princípio de que eles agiram por ignorância,
ou seja, falta de conhecimento. Mas tem uma coisa, a partir do momento que já se tem o conhecimento de Jesus, a mensagem é esta, é arrependimento. Arrependam-se, pois, dos seus maus caminhos. É interessante observar que a mensagem de João o Batista, aquele que precedeu a Cristo, né? Aquele que preparou o caminho para Cristo, a mensagem dele era exatamente isso: arrependei-vos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos. Nós vamos ler. Mateus capítulo 3, versículo 2, diz assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Esse foi João Batista. Jesus, quando ele começou a pregar, a mensagem de Jesus também era a mesma. Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E os discípulos, depois que Jesus sobe aos céus, também eles dão continuidade à mensagem de arrependimento. O Espírito Santo nos leva a pregar o arrependimento dos pecados. Isso faz-nos acreditar que todos nós somos pecadores diante de Deus e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso precisamos levar as pessoas que precisam reconhecer que são pecadoras e que por isso precisam crer no nome santo e poderoso de Jesus, e a partir de nós também reconhecermos quando nós pecamos diante de Deus e pedimos o seu perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, é um texto bastante conhecido para nós, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, a mensagem do perdão, ela é sempre presente. Para isso, nós precisamos sinalizar que reconhecemos a nossa condição de pecadores, nos arrependermos e clamarmos perdão ao Senhor. Precisamos pregar essa mensagem de arrependimento. É interessante que esse texto aqui de primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, quem escreveu, claro, foi o apóstolo João, já na sua idade avançada. É uma carta próxima daquele último livro que ele escreveu, o Apocalipse. É o mesmo João que, juntamente com Pedro, pregavam em Atos, e agora escreve na sua primeira carta, no final da sua vida, com toda a confiança que aquele que vai a Deus com o coração arrependido encontra o que procura, o perdão da parte de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos o caminho quando nós pecamos diante de Deus, mas outras pessoas precisam ouvir. Sabemos que quando pecamos podemos ir a Deus, clamar a Ele, pelo perdão, nos humilharmos, mas outras pessoas precisam também ter o conhecimento disso. E essa verdade quem deve levar sou eu e você.
que o Espírito Santo nos leva a pregar o arrependimento dos pecados, assim como Pedro, né, falou aquela multidão, né, que estava perplexa no grande poder do nome de Jesus. Ele aproveitou e disse: arrependam-se dos seus pecados. A terceira e última verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo ressurreto. Versículo 24 a 28. Diz assim: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo ressuscitado. O Messias que os profetas anunciaram, né, lá no passado. E o descendente prometido a Abraão, que nós estamos vendo, né, na série de mensagens em Gênesis, é Jesus, o Cristo ressuscitado, o qual Deus enviou para que todos sejam abençoados por meio dele. Essa descendência, ou esse descendente de Abraão, esse é o Cristo vitorioso sobre a morte, né, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a verdade é que quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, ele abre caminho para nós também ressuscitarmos. Aqueles que estiverem mortos naquele grande dia da vinda de Cristo, ressuscitem. Jesus abre caminho, né, para que possamos, os mortos em Cristo, ressuscitarem em glória com um corpo glorificado. E aqui eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23. Na verdade, todo esse capítulo fala a respeito da ressurreição. O apóstolo Paulo teve a necessidade de escrever porque muitos do seu tempo estavam deturpando, dizendo que não há ressurreição, que Jesus não ressuscitou. Então, olha o que ele escreve aqui. Vamos ler o capítulo 15, o versículo, antes de irmos para o versículo 20, nós vamos para o versículo 3 ao 8, que diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vamos agora ao 20, versículo 20 ao 23, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou o primeiro dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez,
Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe foram ou os que lhe pertencem. Cristo abriu caminho para também nós ressuscitarmos naquele grande e glorioso dia. Eu quero ainda ler o versículo 42 ao 44, que diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Meus irmãos, essa é a nossa confiança. Né? Essa é a nossa confiança. Por isso que precisamos também pregar. O Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo ressuscitado. Porque quando pregamos o Cristo ressuscitado, estamos dizendo, em outras palavras, há esperança para aquele que morre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há esperança. O apóstolo Paulo ainda diz nesse capítulo, né, se foi somente para esta vida, eu sou o pior de todos os crentes. Se foi somente para essa vida, não foi somente para essa vida. Não é à toa que nós labutamos no Evangelho. Não é à toa que nós arregaçamos as nossas mangas para trabalhar na obra do Senhor. Não é à toa, né, que nós enfrentamos dificuldades e até mesmo muitos enfrentam perseguição, sabendo que um dia, que nada do que nós fizemos foi em vão. Um dia ressuscitaremos para vivermos em glória, com um corpo transformado, um corpo glorificado, igualmente ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo ressuscitado, tendo nós próprios, tendo esta confiança da nossa recompensa, que um dia chegará com a vinda de Cristo Jesus. Não podemos esquecer, meus irmãos, o Espírito Santo nos leva a pregar o Cristo crucificado, mas também deve haver a mensagem de arrependimento. O mesmo Espírito nos leva a pregar o Cristo ressuscitado, porque Cristo ressuscitou primeiro, abrindo caminho para que todos que morram em Cristo ressuscitem no último dia. Amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esta quinta-feira que o Senhor nos dá, por mais esta meditação na palavra do Senhor, por mais esta oportunidade. E o Senhor continue nos abençoando grandemente. Vamos orar? Ó Pai, a Tua palavra nos revela verdades profundas, verdades que penetram na nossa vida, que nos preenche, nos fortalece, nos anima a continuarmos, a perseverarmos, a vencermos as dificuldades. Nós vemos que nossos irmãos no passado enfrentaram todas as dificuldades. E a Tua palavra nos ensina que em Cristo somos mais do que vencedores. Ó Pai, que esta vida aqui, tudo passa, mas a Tua palavra permanece. É a nossa garantia, Senhor. É a Tua palavra. A nossa garantia de que tudo que nós fizermos em vida, nada será em vão. Tudo que nós já fizemos, nada foi inútil. Mas o Senhor é o Deus galardoador.
Assim como o Senhor falou a Abraão, eu sou o seu galardão. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso galardão. Obrigado, Pai. Que ao meditarmos na Tua palavra, possamos continuar firmes em Teus caminhos, sem jamais esmorecer, sem duvidar, sem voltar atrás, mas prosseguindo para o alvo do chamado da nossa vocação celestial, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, Teu nome seja engrandecido através da minha vida e da vida dos meus irmãos. Nos dá um continuar de noite Tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós chegamos ao final de mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Não se esqueça, eu tenho falado, compartilhe com outras pessoas este link. É uma forma de compartilharmos a palavra do Senhor. É uma forma também de você estar divulgando a igreja. Peça a outras pessoas para se inscreverem no canal da igreja. Vai ser importante. Então, que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite, uma noite de sono, né? Não esquecendo que Deus nos guarda. Nós podemos estar dormindo, mas Deus não dorme. Eis que não dorme, o guarda de Israel. Então, Deus abençoe, tenha uma boa noite. E nosso próximo encontro no domingo pela manhã, às 9 horas, na nossa Escola Bíblica Dominical. E depois, às 18h30, o culto de louvor e adoração. Então, uma boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus.